Olá, tudo bem? Tratar agora aí da nomenclatura em química orgânica, notadamente a nomenclatura das cadeias principais. Seguindo o modelo IUPAC, da União Internacional de Química Pura e Aplicada. É uma nomenclatura que segue essa designação prefixo, infixo e sufixo, onde o prefixo ele informa o número de carbonos, o infixo as ligações entre carbonos e o sufixo o grupo químico ou a função, para quem prefere, função álcool, aldeído, cetona, ácido carboxílico, são os mais diversos. Os prefixos são os seguintes: met, et, prop, but, pent, ex, ept. Acredito eu que quem está estudando química num estágio desse sabe que pent ou penta é relativo a 5, hexa relativo a 6, hepta relativo a 7. Então, met, et, prop e but, eles não são prefixos convencionais, eles são prefixos exclusivos da química orgânica. São prefixos que a gente chama de prefixos empíricos. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos e 4 carbonos. São prefixos empíricos, prefixos consolidados pelo tempo para dizer o número de carbonos numa estrutura. Já 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, assim por diante, são os prefixos convencionais, os prefixos clássicos para dizer a quantidade de carbonos. O primeiro ponto é esse. As ligações carbono-carbono, se só forem ligações simples, bom, se só existir carbono simples carbono, é an. Para cada
C dupla C em com a respectiva posição. Então, em que lugar que essa ligação está? E cada C tripla C em com respectiva posição, dizer onde é que a ligação se encontra. Só para dar uma separadinha. Cada C simples, cada C dupla e cada C tripla. Então, MET só admite AN, só para começar. ET admite AN, admite EN, admite IN. PROP admite AN, EN, IN. PROP admite duas EN. E aí podemos fazer as diversas considerações, os diversos exercícios aí. Mas uma referência que nós temos: número de carbonos mais o tipo de ligação entre os carbonos. Já os sufixos, ele é o para compostos chamados de hidrocarbonetos. Então aquilo que só tem carbono e hidrogênio levará o sufixo O, terminação O. Ele pode ser ol, quando for um álcool, que aí é outro papo. Por hora, se houver necessidade ou contra, isso aí é um álcool. Pode ser al, se for aldeído. Pode ser ona, se for cetona. Pode ser oico, se for carboxílico. Pode ser amida para a própria amida. Pode ser amina para as próprias aminas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nós devemos tratar no curso de Química Orgânica básico de ensino médio de uns 10 grupos funcionais, que é o que nos interessa de fato. Então, essa a ideia sobre nomenclatura de cadeias principais. Aqui eu destaquei ou destaco o nome dos radicais, como é que a gente constrói o nome dos radicais, posição na cadeia principal, então o número onde é que ele se conecta, seguido do prefixo indicativo. Então o prefixo na química orgânica, toda vez que eu falar um composto do tipo but, o composto do tipo but é um composto com 4 carbonos. Um composto tipo próprio, um composto com 3 carbonos. E assim por diante. Então, seguido da terminação il. Se porventura vocês se depararem com radicais que tenham ligações duplas, aí tem que colocar também a indicação da insaturação, o en. Se porventura o radical tiver uma ligação tripla, tem que colocar o in, mas não é o corriqueiro, não é o geral da química orgânica dos vestibulares aparecerem esses radicais com essas complexidades, ou a química que é cobrada no Enem com essas
com esses pormenores, com esses detalhes tão pontuais que acabam com que vocês julgam que possam vir a aparecer. Por último, nessa aula, eu quero dizer para vocês uma diferença e já mencionar também alguns radicais importantes aí. Ou radicais com 3 ou 4 carbonos. Se porventura a conexão com a cadeia principal no radical com 3 carbonos, ela for pelo carbono terminal, o nome disso aqui é propil, versus essa possibilidade aqui, ó. Quando a conexão com a cadeia principal se der pelo carbono do meio, é o isopropil. Gente, memória é uma coisa que tem que ser utilizada também no conhecimento, não dá para fugir. Os radicais com 3 carbonos são 2 possibilidades, ou o propil ou o isopropil. Já com 4 carbonos, eles podem se conectar a partir do carbono terminal em cadeias normais, ou se conectarem a partir de um carbono intermediário em cadeias normais. Isso aqui é chamado de butil normal, ou seja, butil. Esse daqui é o S-butil ou sec-butil. Mas tem outras 2 possibilidades ainda. Pode ser que ele se arranje dessa forma, ou ainda se arranje dessa forma, então mais 2 possibilidades, uma delas o isobutil e aqui o T-butil ou terc-butil. Ou seja,
Com 4 carbonos, nós temos 4 possibilidades. Com 3 carbonos, 2 possibilidades. Com 5, eu não vou discutir, porque não é de recorrência. Quando vocês tiverem alguma coisa para fazer no ensino superior, vocês podem se deparar com isso. Se alguém quiser ver isso com profundidade, eu recomendo um canal do YouTube, um canal da internet, que é o canal do professor Antônio Florencio, chamado Universidade da Química. Lá vai falar radicais mais profundos e encontra isso com certeza. Por último, oi. Eu fiquei em dúvida nesse último caso, porque ele é terc positivo. Por quê? Como é que você sabe? Se você olhar só para a cadeia carbônica, esquece o que está, onde ele vai estar conectado. Esse carbono aqui é primário, certo? Esse carbono aqui é secundário, por isso que é 7-butil. Esse carbono aqui, ele é terciário, por isso que é terc-butil. E esse carbono também é primário. Nos dois que são primários, nesse caso aqui, um é butil, o outro é isobutil. No secundário, sec-butil, e no terciário, terc-butil. Ok? Ah, beleza. Valeu. Então, para quem vai assistir no YouTube aí, carbono secundário forma o sec-butil, carbono terciário forma o tércio-butil. Por último, quero destacar o benzeno quando